manutenção da máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês já devem ter percebido, para a aula de hoje eu preparei instruções. É muito importante também termos aulas sobre como utilizar a nossa máquina, além de como confeccionar peças. Nessa aula, eu quero tirar todas as dúvidas de vocês sobre a Jack A4, que é a minha máquina. Vou ensinar para vocês cada botãozinho que tem aqui no painel e tirar todas as dúvidas de vocês. Vamos lá aprender comigo? Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Almeida e você está no Multiplique Suas Ideias. Já aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ser avisada sempre que tiver uma novidade por aqui. E se você estiver gostando do nosso trabalho, deixa um like aqui pra gente, tá bom? Esse feedback é muito importante para nós. Vamos lá então aprender sobre essa máquina? Yes! Eu quero iniciar esse vídeo já tirando uma dúvida que ocorre muito entre as artesãs. O que é o transporte da máquina? Transporte simples, transporte duplo, o que é isso? As máquinas têm um transporte do tecido. Quando você está costurando, olha só, você não precisa empurrar o tecido. Ela mesma faz esse movimento para você. Isso é o transporte da máquina. A Jack A4 tem o transporte simples, o que quer dizer que ela puxa somente aqui pelos dentinhos. É só esses dentinhos que estão aqui embaixo que vão puxando o tecido para trás, tá? Então esse é o transporte da Jack A4. Existem também os transportes pelo calcador, que o calcador também faz um movimento como se fosse passinhos para frente. Existe transporte também pela agulha, que faz esse mesmo movimento, ele dá um salto para frente. Mas então, qual tipo de transporte eu preciso? É a dúvida que deve estar ocorrendo talvez aí com você. Isso vai depender do tipo de costura que você vai fazer. Costuras mais leves e também um pouco mais pesadas, a transporte simples vai te atender muito bem. Se você for fazer costuras muito pesadas, como couro, muitas camadas de sintético, talvez você precise de uma transporte duplo pelo calcador. Porém, a transporte duplo não faz costuras leves, como por exemplo um kit berço. Então você tem que verificar a sua real necessidade, conversar com o vendedor, tirar todas as dúvidas e ele com certeza vai te indicar a melhor máquina para o seu ateliê. Eu indico que você faça a sua compra com os meus parceiros A Costura e Bordados. Eles têm uma equipe treinada para te indicar a melhor máquina, condições excelentes de pagamento e frete grátis. E se você comprar, informando que viu aqui na Multiplique Ateliê, você ganha um presente meu, tá? Se você estiver pensando em investir em uma máquina, eles também vendem bordadeiras, máquina doméstica, outras variedades de marca, não só a Jack. E você comprando, informando que viu aqui no canal, você também vai estar apoiando o canal. Então, faça a sua indicação da Multiplique Ateliê na hora da compra, para você, além de ganhar um presente, também ajudar no crescimento do canal. Já falei então do transporte da máquina, quero falar para vocês então um pouquinho sobre esses dois botõezinhos aqui. Esse botãozinho aqui é o retrocesso da máquina. Quando você aperta ele, ele faz um estralinho, ó, porque ele inverteu a ordem da costura da máquina. Quando você aperta, ela vai costurar para trás, fazer o retrocesso. É o mesmo trabalho dessa alavanca, que todo mundo já está acostumado aí na máquina. Tem sempre um botão que faz o retrocesso, que faz a costura inversa. Então, eu vou iniciar uma costura. Quero costurar para trás? Eu vou apertar o botão e vou continuar costurando. Ele vai fazer o retrocesso, tá bom? A Jack A4, diferente de outros modelos mais simples de máquina industrial, ela não tem aquela famosa joelheira para você levantar o calcador. Ela tem o levante do calcador no pedal. Então, no mesmo pedal que você aperta para frente para costurar, quando você pisa um pouquinho para trás, você levanta o seu calcador. Mas ela também tem a função de levantar automaticamente quando você encosta nesse sensor aqui, ó. Essa bolinha aqui é um sensor. E quando você ativa no painel, sensor do calcador ligado, ele ativou o sensor. E olha só, eu não estou com o meu pé no pedal,
estou com o pé fora do pedal e eu vou colocar o meu dedo aqui nesse sensor. Olha só, ela já levanta o calcador para colocarmos o tecido. O que quer dizer que independente de você estar com o pé no pedal, quando você aproximar o tecido, ela vai levantar o calcador, porque ela está com o sensor ativado. E quando você quiser começar a costurar, é só você apertar para frente e ela vai continuar costurando. Terminou de costurar, você vai dar um toque leve para trás. Se você não quiser ainda finalizar a costura, um toque leve, ela só vai levantar o calcador. Um toque um pouco mais forte, ela vai finalizar a costura. Isso dependendo se você tiver programado para ela fazer o retrocesso automático e corte de linha, que isso nós vamos falar daqui a pouquinho, na hora que eu for explicar para vocês sobre o painel dela, que tem todas essas funções, tá? Esse botãozinho aqui é para ela dar um pontinho de cada vez. Então, quando você já estiver costurando, vocês reparem que eu não estou com uma costura iniciada, eu aperto ele, ela não faz nada, tá? Mas se eu iniciar uma costura, ó, estou com uma costura em andamento, não dei retrocesso, não finalizei. Então, ela entende que a costura está em andamento. Quando eu aperto ela, ela dá um pontinho, tá? Um toque mais rápido, ela abaixa a agulha. Outro toque mais rápido, ela levanta. Um toque mais demorado, ela dá um ponto e volta para cima. Essa pecinha aqui é o caça-fios da máquina. A Jack A4 tem uma função que é para esconder o que ela conseguir, na maior parte, de linhas que fica por baixo da costura. Quando o caça-fios está ligado, essa pecinha aqui, ela faz um estalinho, porque ela é como se fosse um imã. Ela meio que repuxa a linha para não ficar muito excesso de linha lá embaixo. Para utilizar essa função, é só você ativar no painel também, que nós vamos chegar lá e eu vou explicar para vocês. Ela ativa ou desativa o caça-fios, tá bom? A tensão da máquina, né, que toda máquina tem um tensor industrial ou doméstica, é esse maior aqui, é o tensor da linha de baixo, tá? Em cima, você tensiona o ponto de baixo. Embaixo, você tensiona o ponto de cima. Então, quando você quiser apertar mais o ponto, tá um pouquinho frouxo, você viu que tá frouxo? Você vai girar ele para a direita e você aperta o ponto. Precisa soltar um pouco mais o ponto para a esquerda e você solta mais o ponto. Esse daqui é o tensor do corte de linha. A Jack tem uma função de corte de linha automático. Quando você está costurando e você finaliza a costura, você faz o retrocesso e ela corta a linha. Esse excesso de linha aqui, ó, essa quantidade que ela deixa sobrando de linha, vai depender de como estiver regulado esse tensor aqui. Então, se você estiver tendo problema com a sua máquina que tem o corte automático de linha, que a linha fica soltando da agulha, ficando muito curtinha, tá soltando da agulha, é porque este tensor aqui está desregulado. E aí você vai ir ajustando conforme a sua necessidade. Ou aperta mais, ou solta mais. E aí você vai regular ele para deixar uma quantidade de linha aqui que para você seja favorável, tá bom? Aqui em cima você vai ver que tem um outro tensorzinho aqui. Esse tensor é para encher a bobina. Então, a linha da bobina, você vai passar nesse tensor, se certificar de que ela vai entrar aqui dentro também do tensor. E esse daqui é o sistema que enche a sua bobina. Ó, você ativa ou desativa ele abaixando essa alavanca. Então, quando você colocar aqui a sua bobina, você vai vir com a linha passada aqui no tensor, vai enrolar aqui na bobina e vai ativar aqui. E enquanto você estiver costurando, ela vai encher a bobina, tá bom? Muitas também têm dúvidas sobre o que é esse parafuso aqui. Esse parafuso é a tensão que o calcador faz no tecido. Esse calcador aqui, ele fica mais apertado no tecido quando esse parafuso está mais apertado. Então, quanto mais você aperta este parafuso, olha só, você solta essa rosca de baixo para descer ele, tá? E aí você ajusta ela de novo para ele ficar bem presinho.
Quanto mais para baixo, mais tensão ele vai fazer aqui no tecido. Então, às vezes, tecidos muito pesados, que a máquina não está conseguindo empurrar com os dentinhos, você pode apertar mais aqui o tensor e aí ela vai ter mais força para empurrar o tecido, mas também tem que ter cuidado porque ela também pode danificar o tecido. Então, sempre deixe ele aqui num ajuste que seja razoável para o tipo de material que você mais trabalha, tá bom? E agora, eu quero explicar para vocês sobre todas essas funções que tem aqui na Jack A4. Eu expliquei bem rapidamente todas essas outras funções, porque eu tenho certeza que as maiores dúvidas sobre a Jack A4 é relacionado às funções que ela tem aqui. E eu quero tirar todas de vocês, o melhor que eu consegui aprender sobre ela, eu quero entregar para vocês nessa aula. Então, olha só. Primeiro vamos falar deste botãozinho aqui, que é o arremate inicial automático. É isso mesmo, o retrocesso no início da costura. Então, aquele retrocesso que você precisa dar baixando a alavanca ou usando esse botãozinho, se você não quiser ter essa preocupação, a Jack faz isso automaticamente para você. Eu vou ativar ele aqui. Arremate inicial. Quando você ativa o arremate inicial, você tem dois números. Por que dois números? O primeiro é a quantidade de pontos que ela vai dar e o segundo é a quantidade de pontos que ela vai voltar, tá? Então, se eu quiser que ela faça um retrocesso, olha, você vai usar essas setinhas aqui para andar em cada casinha. Para a direita. Tá? Então, olha, quero andar em Seta cada casinha. para a direita. Vou andar aqui. Seta Aí eu para a quero esquerda. mudar esses números. Aí você vai usar o mais ou o menos aqui, tá bom? Eu quero que ela faça 2 pontos. Seta para a direita. E faça o retrocesso de 3 pontos para trás. Então, ela vai costurar 2 pontos para frente e vai voltar 3. Vamos testar? Isso no início. Lembrando que eu configurei o arremate inicial apenas. Você vai ver que ela deu 2 pontos e voltou 3, tá? Então, você vai configurar conforme a sua preferência. Se geralmente você gosta que ela faça só 2 pontinhos de retrocesso, eu normalmente deixo 3. Então, eu vou configurar aqui, ó. Eu deixo 3 pontinhos, que ele faz 3 pontinhos de retrocesso. Mas qual que é o tamanho do ponto? O tamanho do ponto é o que você vai definir aqui, ó. Se você colocar um pontinho bem pequenininho, ele vai fazer um retrocesso nesse tamanho de 3 pontos, tá? O tamanho do ponto continua sendo esse botãozinho, tá? Aqui é a quantidade de pontos que ela vai dar, tá bom? E aqui, olha, ela tem uma trava. Então, geralmente a gente trabalha no ponto 3, 3,5, tá? Você pode abaixar um pouquinho, olha. Eu não abaixei até dar o retrocesso. Ela tem até um estágio que ela fica mais leve. Você abaixa até esse estágio e você consegue mais facilmente girar aqui esse botãozinho. Ó, tem que apertar essa trava e girar aqui essa peça, tá bom? Então, aqui, lembrando, é a quantidade de pontos e não o tamanho do ponto. Esse botãozinho de baixo é o arremate final. Arremate final. A mesma coisa. Ele vai dar 3 pontos para frente, 3 pontos para trás, tá? Então, você configura a quantidade de pontos que você quer que ela dê no arremate. Mas, lembrando que ela vai dar os pontinhos para frente e voltar os pontinhos para trás. Ah, mas eu quero um arremate mais seguro, eu quero que fique mais forte esse retrocesso. Ela tem também a função arremate inicial duplo de fazer isso 2 vezes. Então, ela vai fazer 3 pontos para frente, 3 pontos para trás, 3 pontos para frente, 3 pontos para trás. E aí, ela vai liberar para você continuar a costurar. E tem como fazer o duplo arremate também no final, duplo. Tá? Então, esses são os arremates automáticos que a Jack oferece para você. Então, olha só. Vou começar a costurar. Ela fez 2 retrocessos. Vou continuar costurando. A hora que eu piso com o meu calcanhar no meu pedal, que é quando eu indico para a máquina que eu finalizei a minha costura, ela vai fazer o retrocesso duplo. Ela veio 3 pontos, voltou 3 pontos, veio 3 pontos, voltou 3 pontos. Porque eu pedi para ela fazer isso 2 vezes, tá bom?
Aqui junto com o arremate final, você também tem a função de parar com a agulha para cima ou parar com a agulha para baixo. Então, sempre que você estiver costurando, a minha agora está configurada para ela parar para cima. Você vai ver no painel que tem o desenho de uma agulha para cima de duas linhas, que quer dizer que ela está parando para cima. Então, quando eu começo a costurar, a agulha sempre para em cima. Mas eu quero que ela pare embaixo. Às vezes, o trabalho que você está fazendo necessita que ela pare sempre embaixo. Você vai apertar esse botão, mas não só apertar rapidamente. Você vai apertar e segurar um pouquinho. Posição de agulha embaixo. E ela vai configurar que ela tem que parar agora com a agulha para baixo. Então, se eu continuar a minha costura, ela sempre vai parar com a agulha dentro do tecido, tá? Não quero mais, quero que pare para cima. Eu vou apertar, não só rapidamente. Se você só apertar rapidamente, ela vai entender que você está usando a função do retrocesso final. Mas eu quero a função da agulha, então eu vou apertar. Posição de agulha em cima. E segurar um pouquinho. Um segundinho que você segurar, ela já entende que é a função da agulha, tá? Porque o mesmo botão tem as duas funções. Então, apertei rapidinho, eu tô falando do retrocesso. Apertei e segurei um segundinho, eu tô falando da posição da agulha. Perfeito? E agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre este botãozinho aqui, tá bom? Esse botãozinho aqui é o arremate programado ou a costura programada. De novo, no mesmo botão você tem como ativar as duas funções. Então, olha, a função que está em cima aqui dessa diagonal, desse tracinho, é a função que você ativa apertando rapidinho, ó. Arremate programado. Então, apertando rapidinho, eu ativo o arremate programado. Vamos falar primeiro, então, do que é o arremate programado. O arremate programado é você configurar a máquina para ela só fazer arremate. Então, se você estiver numa produção grande, de repente você cortou várias caixinhas de leite, você precisa fazer só os arrematezinhos para passar para a próxima etapa de 30 caixinhas de leite. Você vai programar aqui o arremate. Ela está aqui programada, olha, da mesma forma que nós falamos aqui, olha, do retrocesso. Ela está programada para fazer 2 pontinhos para frente, 2 pontinhos para trás. E este número aqui é a quantidade de vezes que ela vai fazer isso. Então, ela vai dar 2 pontinhos para frente, 2 pontinhos para trás, 4 vezes, tá? Então, olha só. Se eu tiver nessa função ativa, a sua máquina só vai fazer arremate. Ela não vai costurar para frente, tá bom? Então, se tiver com essa função ativa, a sua máquina, sempre que você pisar para costurar, ó, você pode continuar. Eu tô forçando ainda o pedal, ela não faz mais nada. Ela só vai arrematar, tá bom? Então, olha, vou novamente, ó. Arrematei. Então, ela só vai arrematar. Nessa função também você pode ativar o corte de linha, tá? Se você quer que ela arremate e corte a linha. Se você quer que ela arremate e pare a agulha para cima ou para baixo, tá? O corte de linha é esse botãozinho aqui de cima que eu já vou mostrar para vocês. Mas lembre-se que se você estiver com essa função ativa, a sua máquina só vai fazer arremate. Então, acontece muitas vezes, fala assim, minha máquina não tá funcionando. Pode ser que você apertou sem querer esse botãozinho e ela só vai fazer arremate, porque ela tá programada para fazer isso. Falando aqui do arremate, se eu quiser que ela dê, olha, 3 pontinhos. Seta para a direita. Mas eu quero que ela faça esses 3 pontinhos só 2 vezes, tá? Vou mostrar para vocês, olha só. Acabei de programar, eu vou apertar o P, tá? Para ela entender que eu já acabei de fazer toda a programação. E eu vou, olha. Vocês viram que rapidinho ela fez 3 pontinhos e voltou. Então, ela fez só 2 vezes, tá? Ó. Rapidamente, ela faz 3 pontinhos e volta. Só fez 2 vezes. Foi pra frente, voltou. Acabou, tá? Se eu quiser que ela faça mais, para ficar um arremate mais reforçado, você vai aumentar esse número. Se você quiser que ela faça mais pontos, você vai aumentar esses números, tá? Que é a quantidade que ela vai para frente, a quantidade que ela vai para trás, ok? Falando ainda desse botão, lembra, em cima, aperto rapidinho, ativei então o arremate automático, o arremate programado. Apertei e segurei um segundinho. Costura programada. Vamos falar da costura programada. O que é a costura programada? Você consegue configurar na Jack A4
quantos pontos que você quer que ela faça em uma costura. Então, olha só. Vou aqui para costura programada. Costura programada. Vou Seta andar para aqui, ó. direita. Primeiro, nós vamos falar para a Jack quantas sessões de costura nós vamos fazer. O máximo que você consegue programar são 24, tá? Lembrando que eu tô explicando para vocês, então eu preciso sempre voltar. Costura programada. Porque depois de um tempo que você fica nessa tela, ela já volta lá para outra tela, que é para você começar a costurar. Seta para direita. Então, olha só, aqui Seta para o direita. máximo que eu consigo configurar Seta para esquerda. são 24 programações. Então, 24 é o número de vezes que ela vai costurar isso que eu tô pedindo para ela, ok? Então, eu vou colocar aqui, olha, 3, tá? Vou colocar que eu quero fazer 3 sessões de costura. Seta para direita. Dessas 3 sessões, eu posso falar que eu quero que na Seta primeira para sessão, direita. olha, então na primeira sessão, eu quero que ela Seta faça para 5 direita. pontos, certo? Seta para esquerda. Na segunda sessão, olha, eu vou subir, eu quero que ela faça Seta para direita. 10 pontos. E Seta na para terceira esquerda. sessão, eu quero que ela faça 5 pontos. Isso porque eu estou configurando 3 sessões. Então, você pode falar para a máquina, eu quero que numa sessão ela faça 10 pontos, na segunda sessão ela faça 15 pontos, na terceira sessão ela faça 20 pontos. Você vai ver que aqui, ó, ele tá na costura programada. Tá aqui um Nzinho, tá vendo? Então, ela vai fazer exatamente o que eu configurei. Olha só, eu pedi para ela na primeira sessão fazer 5 pontos. Vou começar a costurar. O retrocesso que ela vai respeitar é o mesmo dessa tela, tá? O que eu configurei na costura programada é a quantidade de pontos em cada sessão. Mas ela vai respeitar, levantar a agulha, baixar a agulha, corte de linha, que está nessa tela aqui. Vou começar a costurar. Olha lá, ó. Costurou 5 pontos, eu continuo apertando o meu pedal para frente, ela não vai. Porque eu falei que na primeira sessão eu queria costurar só 5 pontos. Na segunda sessão, vocês vão lembrar, eu coloquei que eu queria costurar 10 pontos. Então, eu vou tirar o meu pé do pedal, tirei o meu pé do pedal, vou pisar novamente. Ó, tô pisando até o final, mas ela não costura mais. Ela fez 10 pontos e parou. Porque eu falei que na segunda sessão eu queria fazer só 10 pontos. Vou levantar meu pé de novo e vou recomeçar. Falei que na terceira sessão eu queria 15, então olha só. Agora ela remata. Por quê? Eu falei que eu queria fazer 5 pontos, depois 10 pontos, depois 15 pontos. E eu não falei que eu queria costurar mais depois disso pra ela. Então ela já ia arrematar, porque eu finalizei as minhas sessões de costura. Essa é a costura programada. Essa função aqui, quem faz a costura criativa, raramente vai usar. Você vai usar mais essas funções quando você tiver produção em escala, quantidade de produção. Então, você vai usar muito pouco, tá? Mas, tirei aí as suas dúvidas de para que serve a tal da costura programada. Mas, Aline, eu não quero usar, porque sem querer apertei esse botão, o que eu faço? Me livra disso. Lembra? Estamos aqui com o botãozinho aqui em cima, olha, que tem vários pontinhos. Essa é a costura livre. Você vai apertar ele, ó. Costura livre. Costura livre. Ele tirou toda a programação e ele vai costurar do jeito que você quiser. Ele só vai respeitar o que está configurado aqui no momento, que é um retrocesso duplo inicial com 3 pontos, um retrocesso duplo final de 3 pontos, tá? E o corte da linha, parar a agulha para cima, ele vai respeitar o que tá aqui. Mas ele não vai costurar só 10, 15 pontos ou só fazer arremate, porque você está na costura livre, tá bom? Outra coisa, às vezes você vai costurar sintético e para fazer os acabamentos, às vezes é bom não fazer o corte da linha bem arrematadinho, você quer deixar uma sobra de linha. Então você quer desativar o corte de linha automático da Jack. Lembra? Segura um segundinho quando ele estiver embaixo dessa linha diagonal, tá? Então, olha, tem essa linha aqui que divide o botão. O que tá embaixo é porque você precisa apertar e segurar um segundo para ele respeitar essa função, ó. Corte desligado. Desliguei o corte. Agora, quando eu costurar, ele vai arrematar, tá? Porque eu não desliguei o arremate. Tá ligado aqui, ó. Vou costurar. Finalizei. Ele vai arrematar, porque eu não desliguei o arremate final.
Porém, olha só, ele não cortou a minha linha. A minha linha tá aqui porque eu desliguei o corte automático, tá bom? Mas o corte é uma função que eu uso sempre ativa, então eu vou religar. Novamente eu vou segurar e apertar e deixar apertado 1 segundinho, ó. Corte ligado. E aí, ele ativou então o meu corte, tá bom? Falei com vocês do caça-fios. O caça-fios é esse outro botãozinho aqui, ó. Ele fica em cima, então é o que você ativa quando você aperta rapidinho. Caça-fio ligado. O caça-fios, ele ativa essa pecinha aqui, ó. Quando você inicia a costura, você vai escutar ele fazer um estalinho. E aí, ele faz uma limpeza melhor dos fios aqui embaixo. Então, por exemplo, ó, tá vendo aqui, ó? Tem costuras que inicia e fica um resto de linha aqui, olha. A ideia do caça-fios é ele esconder o que tiver de excesso, não ficar aquelas linhas, tá? Mas a Jack A4, ela não tem um sistema de corte duplo de linha para ficar bem limpinho aqui embaixo. Ele esconde, é muito útil, tá? Mas não é ainda um acabamento perfeito como o de uma Jack A6, tá bom? Mas eu gosto também do resultado. Aqui junto com o caça-fios é o sensor do calcador, que eu já mostrei para vocês. Então, olha, tá abaixo, se eu quiser ativar ele, eu vou segurar um segundinho. Sensor do calcador ligado. Então, liguei o sensor, é aqui essa pecinha aqui, ó, que quando você põe o tecido ou a mão aqui, ele levanta. Eu, particularmente, uso bem pouco o sensor, porque como eu estou dando aula, às vezes eu estou manuseando o tecido aqui e ele fica levanta, abaixa esse pezinho e atrapalha, na minha função, atrapalha um pouco. Mas, de repente, no desenvolver aí no seu ateliê, ele vai ser bem útil para você, tá bom? Para desligar, novamente, ó, vou segurar. Sensor do calcador desligado. E desliguei o sensor. Agora eu posso colocar qualquer coisa aqui em cima do sensor, que ele não vai ficar levantando o meu pezinho. O último botãozinho que eu tenho para apresentar aqui para vocês é esse daqui. A primeira função é uma tesourinha e tem o desenho aqui do pezinho calcador. O que ele quer dizer? Quando você cortar, né? Então, quando você pisar com o calcanhar no pedal da máquina, para ele cortar, para ele finalizar a costura, ele vai levantar o calcador. Então, olha só, eu vou apertar ele bem rapidinho. Após o corte, levanta o calcador ligado. A própria explicação da máquina é bem direta, é exatamente isso que ela faz mesmo. Então, olha só. Vou começar a costurar. Vou pisar com o calcanhar no meu pedal para finalizar minha costura. Ela vai levantar o calcador, porque eu acabei de costurar, tá bom? Se você não estiver com ela ativa, eu vou desligar novamente. Após o corte, levanta o calcador desligado. Então, olha, com ele desligado, quando você costura e eu tiro o pé do pedal, ele vai abaixar. Quando eu deixo ele ligado... Após o corte, levanta o calcador ligado. Olha só. Ele fica levantado mesmo que eu tirei o pé do pedal, tá? Tirei o pé do pedal, ele fica com o calcador levantado. É claro que depois de um tempo ele abaixa, tá? Tá vendo? Ele tem um tempinho, aí ele abaixa, tá? Mas se você não estiver com essa função ligada, você tirou o pé do pedal, ele vai abaixar o pezinho, tá bom? A outra função aqui desse mesmo botão, ó, vou ativar ela, então pra ativar ela, vou segurar ele apertado um segundinho, ó. Quando para de costurar, levanta o calcador ligado. É exatamente isso que a máquina explicou mesmo. Quando parar de costurar, ela vai levantar o calcador. Quando? Quando você parar, finalizar a costura? Não. Só quando você parar de pisar pra frente mesmo. Então, olha só. Tô costurando. Dei lá o meu retrocesso. Parei de costurar pra frente, ó. Levantou o pezinho, tá vendo? Só parei. Eu não levanto, eu não piso com o calcanhar no meu pedal. Eu só parei de costurar, ela levanta o pezinho, tá? Vou finalizar, vou pisar com o calcanhar. Aí sim ela corta a linha, tá bom? Então, essa função geralmente eu
deixo desligada, porque eu gosto que o pezinho fica segurando o meu tecido no lugar. Então, geralmente, eu deixo ela desligada, eu vou desligar ela aqui. Quando costurar, levanta o calcador desligado. Então, olha só, vou começar uma costura. Parei de costurar pra frente, ó, meu calcador tá lá pra baixo, segurando o meu material, tá? Então, ele não fica levantando o calcador. Então, essa é a função, a segunda função aqui deste botãozinho. Mais detalhes sobre a máquina, tem aqui, claro, né, que eu já expliquei pra vocês rapidamente, o botão aqui do tamanho, né, do ponto. Então, ela vai de 1 a 5. Quando você quer fazer quilt livre, que é só trocar o pezinho aqui da máquina, você vai deixar aqui, olha, no 0, tá? E aí o dentinho não vai fazer movimento nenhum e você consegue fazer o quilt livre. A Jack A4 também tem uma saída USB para você já ir carregando o seu celular enquanto faz as suas peças, enquanto você trabalha. Esse visorzinho aqui é só para você ver o movimento do óleo na máquina. Então, quando você pisa com velocidade, você consegue ver o óleo subindo aqui, tá? Não é sempre que, né? Se você estiver costurando bem devagarzinho, você não vê o óleo movimentando aqui. Mas, quando você pisa com bastante força, você vê o óleo subindo aqui, que é o óleo circulando dentro da máquina. O óleo fica aqui dentro, que você levanta essa caixa aqui e de tempo em tempo você faz a troca de óleo. Mas o fornecedor de máquina te explica detalhadamente como que faz a troca de óleo, mesmo porque a máquina chega para você sem óleo e ele vai te passar todas as instruções de como colocar o óleo, quando trocar, quando for necessário, tá bom? A máquina já vem com a mesa, é uma dúvida também. Parece que não, mas acontece bastante essa dúvida, se a máquina você tem que comprar a mesa. Não, você compra a máquina já prontinha para sentar e trabalhar. Ela já vem com a mesa, já vem com um joguinho de calcador, as chavinhas de fenda para você costurar e fazer muitas coisas lindas aí no seu ateliê. Meus amores, essas eram as dúvidas gerais que já me perguntaram sobre a Jack A4 e eu preparei para vocês então esse vídeo. Espero que possa ter matado a maioria aí das suas dúvidas, mas eu tenho certeza que alguma dúvida ainda pode ter ficado. E se eu não tirei alguma dúvida nessa aula de vocês, eu quero te pedir para colocar aqui na descrição, tá bom? Coloca aqui na descrição, que aí dependendo da quantidade de dúvidas que tiver aqui na descrição que eu não coloquei nesse vídeo, eu gravo um novo vídeo matando todas essas outras dúvidas para vocês. Então é isso, meus amores, eu queria que vocês tivessem aí o céu aberto com relação a Jack A4. Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma máquina que você nunca vai conseguir utilizar. Pelo contrário, é uma máquina que foi preparada para facilitar e muito a sua vida. E se você estiver pensando em fazer esse investimento da Jack A4 ou outros modelos da sua preferência do que você estiver procurando, compra lá com meu parceiro a Costura e Bordados. Indica aqui o canal Multiplique Ateliê, tá bom? Multiplique suas ideias, que você, além de ganhar um presente meu, você vai estar ajudando no crescimento do canal e eu conto muito com esse apoio de vocês. É isso, meus amores. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo e até os próximos vídeos.